Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1 e 2 na NVI. O livro de Salmos é um livro que é como se fosse uma coletânea de louvores e orações feitas pelo povo judeu no decorrer da sua história, né? Existem vários autores do livro de Salmos: Moisés, Davi, Salomão, Asaf. Mas esse salmo primeiro, o autor é desconhecido. E o tema desse salmo primeiro como um todo é a comparação entre o justo e o ímpio. Mas o foco da minha meditação hoje é o Salmo 1, verso 1 e 2. E a palavra-chave aqui, na minha visão, é feliz. Mostra aqui que feliz é aquela pessoa que não segue o conselho, não imita a conduta, não se assenta na roda. Em alguma outra tradução, pode dar a entender uma certa progressividade no comportamento. Então, por exemplo, tem uma tradução que diz assim: é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa foi a versão que eu aprendi quando era criança. Minha mãe nos mandava, de certa forma, nos instigava a estudar os salmos e a decorar, né? E essa foi a versão que eu aprendi quando era criança. Então, nessa versão, por exemplo, tem dá a entender uma certa progressividade no comportamento, como se primeiro a pessoa escuta o conselho, depois para no caminho, né? Depois ele finalmente se assenta. E não é que essa progressividade esteja necessariamente errado, não, porque a gente sabe que na verdade é assim mesmo que acontece. Mas na literatura hebraica havia, e é bem claro nesse texto, um paralelismo nas expressões, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que os autores do Novo Testamento utilizam essas expressões, seguir o conselho, imitar a conduta, assentar na roda, etc., como metáforas para a vida que vivemos ou costumávamos viver, conforme Colossenses 3, 5 a 9, Efésios 4, 17 e 32, ambos textos do apóstolo Paulo. Deixa eu ler aqui Colossenses 3, 5 a 9, que fica mais claro. Diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então aqui são comportamentos que denotam o estilo de vida do ímpio, do pecador e do zombador, que na verdade são a mesma pessoa, é o mesmo tipo de pessoa, porque a comparação aqui, novamente, como eu falei, o Salmo primeiro é entre o comportamento do justo e o comportamento do ímpio. Então, o feliz é aquela pessoa que não tem esse tipo de comportamento, não leva esse estilo de vida. E voltando para o aspecto da felicidade, a nossa felicidade não pode depender do modo de pensar dos outros, ou seja, aquilo que pensam de nós, do mundo ou de Deus. Muito importante isso. Em segundo lugar, do modo de viver dos outros, ou seja, que a gente não cobice ou inveje suas escolhas pessoais, porque às vezes a gente está muito acostumado a ver a fachada de uma pessoa, a vida de aparente sucesso que ela demonstra ter nas redes sociais, por exemplo, e a gente não sabe o sofrimento que tem por ali por trás, as escolhas que ela precisou fazer para chegar até ali. E a gente não estaria disposto a pagar o preço, se fosse o caso, pagar o preço de bom ou de ruim, né? E eu acho interessante que C.S. Lewis, um autor cristão que escreveu as Crônicas de Nárnia, logo após a Segunda Guerra Mundial, falando a respeito da felicidade, ele diz o seguinte: a minha felicidade não é um direito inerente e garantido. A busca pela felicidade não pode ser a qualquer custo. Não posso alegar que quero ser feliz à custa da infelicidade alheia. Olha só, né? E se a felicidade, ou se feliz é a primeira palavra-chave nesse texto, para mim, a segunda é conselho, conduta e roda.
E o que significa isso? Isso diz respeito ao fato de que nós somos, ao mesmo tempo, influenciadores e influenciados. A gente não pode ser ingênuo de achar que a gente só influencia as pessoas, não. Ao nosso redor, as pessoas da nossa família, do nosso trabalho, da nossa faculdade, enfim, nós ao mesmo tempo influenciamos e somos influenciados. Então a pergunta que eu quero deixar para reflexão é: que tipo de conselho nós temos dado ou recebido? Então preste atenção que Mateus 12:34 fala o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. E pode ser coisas boas, coisas que louvem e agradem ao Senhor, glorifiquem o seu nome, edifiquem o irmão, sejam úteis, sejam necessários. Tem até aquela história, né? Falar somente o que é bom, o que é útil, verdadeiro, necessário, né? O que edifica. E aí denota, por exemplo, um coração que é generoso, que é um coração grato. Ou pode ser que seja uma boca que só fala reclamação, só fala negativismo, pessimismo, que demonstra o tipo de coração que tem no coração da pessoa, né? Mas um segundo texto interessante é o de Provérbios 11:14, que diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. Então, examinar os diversos conselhos que nós damos e recebemos, né? E eu acho interessante porque isso me lembra a história de Roboão. A história de Roboão está lá em 1 Reis 12. Roboão era filho de Salomão. Quando Salomão morre, o filho dele vai assumir o trono. E ele chama os conselheiros do seu pai, os anciãos que a consideram seu pai, porque o povo faz uma demanda para ele que é justa. Só, Roboão, olha só, teu pai foi muito duro com a gente nos impostos, maneira aí que a gente serve. Aí ele levou para os anciãos, e aí, o que vocês acham? Maneiro nos impostos ou não? Aí os anciãos disseram, olha, é uma demanda justa, se você maneirar com os impostos, vai demonstrar clemência, você vai ser querido pelo povo, o povo vai te seguir feliz, etc, né? Aí ele, pois bem, vou pensar. Aí foi se aconselhar com seus amigos, da mesma faixa etária dele. O que os seus amigos disseram? Que conversa de aliviar os impostos, rapaz, tu vai ser mole, o pessoal vai achar que tu é fraco. Melhor tu ser temido pelo povo e não amado. Eu só me lembro de Maquiavel, né, o príncipe. Melhor ser temido do que amado. E faz aumentar os impostos. E o que o Roboão faz? Ele diz justamente isso, olha só. As costas do meu pai era como se fosse meu dedo mindinho. Se o meu pai açoitava você com corda, eu vou açoitar com escorpião. Aí o povo fica doido, né? O pessoal fica furioso e diz, então faz o seguinte, vai tu reinar sozinho aí com o teu povo, né? Aí das 12 tribos de Israel, ficam só 2 seguindo Roboão e outras 10 vão seguir um rapaz chamado Jeroboão. É até interessante que o nome é parecido. Mas isso por quê? Porque Roboão seguiu os maus conselhos dos seus amigos. Que isso sirva de lição para nós também. Que tipo de conselho a gente está seguindo? Será que é conselho de Deus? Será que é conselho de pessoas que servem ao Senhor? Será que são conselhos baseados na palavra de Deus? Ou será que são conselhos que são falados que apenas agradam ao nosso ouvido, ao nosso coração, aquilo que a gente já esperava ouvir? E a gente só busca confirmação em pessoas parecidas com a gente, não pessoas que nos desafiem, que nos constranjam, nos desafiem mesmo. Realmente a expressão é essa mesmo. Em último lugar, falando sobre a história da felicidade, né? Então, em último lugar, diz aqui, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, meditar na lei do Senhor gera felicidade, uma felicidade que é verdadeira, porque é o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23, na verdade, o contexto em si, fala da comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, eu acho interessante a metáfora de um cacho de uva, onde cada uvinha daquela é como se fosse um comportamento descrito como produzido pelo Espírito. Que é o que? Amor, paz, alegria, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. E entre esses comportamentos que são produzidos pelo Espírito Santo, ou seja, são consequência do agir do Espírito Santo na vida do crente, existe a alegria, a verdadeira alegria, que é uma alegria que é constante, ela não depende de sensações. Eu não sou feliz porque tudo corre bem ao meu redor. Eu não sou feliz porque eu estou em paz num mundo onde é impossível ter plena paz, né, no sentido humano, né?
Não, a alegria que eu tenho é uma alegria que vem do Senhor, é do agir de Deus na minha vida, mesmo sabendo que o pau está truando lá fora. Como os discípulos de Jesus estavam no barco e Jesus estava no barco, então mesmo eles tinham desespero porque estavam faltos de fé, que é o próprio Jesus disse isso, né? Homens de pequena fé, mas na verdade eles não precisavam, porque Jesus estava no barco, e se Jesus está no nosso barco, a gente não precisa se desesperar, e essa é a questão da alegria está aqui. É uma alegria que a gente pode às vezes experimentar momentos de tristeza, porque a gente não é masoquista, a gente quer ser feliz, muito embora, como eu já falei, até citando o C.S. Lewis, a busca pela felicidade não pode ser inconsequente ou a qualquer custo, mas que a gente experimenta dores como todo mundo, a gente tem perda na família, a gente fica triste, a gente é assaltado, Deus o livre, ou perde o emprego, ou enfim, e fica triste, mas essa tristeza não é eterna, ela não nos consome. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele é a fonte da nossa satisfação. E é isso que é o ponto B aqui. O ponto A seja essa meditar na lei do Senhor gera felicidade. O ponto B é que a lei do Senhor é a palavra de Deus. E ela precisa ser a base da nossa satisfação, porque ela vem daquele que é a fonte da nossa satisfação, da nossa alegria, do nosso contentamento, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. É... E aí, para concluir, eu acho interessante porque o texto ele fala sobre meditar na lei do Senhor. Meditar não é simplesmente ler a palavra de Deus, que já é muita coisa, já é importante. Principalmente se a gente lê com um espírito de humildade, rogando a iluminação do Espírito Santo. Mas o texto de Tiago 1 e 22 em diante diz assim: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Em outras traduções diz, será feliz. Será feliz. Que tem tudo a ver com o nosso texto, nossa meditação em Salmo 1, né? Feliz é o homem. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor. A sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e de noite. Ou seja, faz da lei do Senhor o seu estilo de vida, faz da lei do Senhor o ar que respira, a sua comida, que é o que Jesus responde a Satanás em uma das suas tentações, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que essa palavra, então, a gente possa meditar nela dia e de noite e encontrar nela a satisfação das nossas vidas. Amém?